o Cid já começa a querer entrar. Aí eu falo, Cid, espera um pouco que vai entrar mais gente. Aí, 4 horas em ponto, ele começa. Quando chega 4h05, já tem o dobro das pessoas. É mesmo? Não. Cid gosta de começar contar. Hoje já temos 67 pessoas. Daqui a pouco vamos ter 100 pessoas. Mas, Cid, pode começar. Eu já consegui chegar. Pois é, sempre tem alguém que chega atrasado aí, mas hoje já tem um bom número aí, né? 68 pessoas. Então, vamos esperar mais um minuto ou não? Vamos, espera mais um minuto, que tem 79 pessoas daqui a pouco. Agora são 4h03. Vamos esperar até 4h05. Pronto, eita. Cid, você hoje Cid está relaxando. Está bem relaxando hoje. Então, eu vou lembrar, já que a gente vai esperar um pouquinho, que a lista de presença eu coloco mais ou menos daqui uns 20 minutos. Não precisa colocar para os alunos dos programas de pós, não precisa colocar o nome na mensagem, tá? Que eu vou colocar o link para a lista de presença. E as perguntas ficam para o final, né? Para não mudar a velocidade aí. Isso, e aí é por inscrição no chat também. Sim. Então, eu não sei por que razão o meu chat não está entrando, eu não estou conseguindo entrar no chat. Ou eu já estou, talvez. Eu acho que eu estou no chat. Ok. Então está na hora de começar, né? Eu posso começar a fazer uma apresentação aí do Marcos. Fazer uma apresentação comprimida aqui. Tem muita coisa para falar, mas eu vou comprimir. Então, eu quero inicialmente, primeiro, agradecer a todos pela presença. Já são 78 pessoas. E agradecer também ao Marcos por ter aceito o convite para vir fazer essa palestra. Eu fiz um resumo aqui da vida do Marcos Pimenta e vou destacar, então, alguns pontos. Primeiro, o Marcos fez a graduação na UFMG e o mestrado na UFMG. Depois saiu para um doutorado na França, no Centro de Pesquisas da Física de Altas Temperaturas, em Orléans. É um laboratório do CNRS. E lá no doutorado, assim como no mestrado, ele trabalhou com transições de fase, condução iônica e materiais ferroelétricos. Então, foi quando eu conheci o Marcos. Ele só falava de ferroelétricos naquela época. Era transições, mudança de fase, etc. Bom, em 1989, ele se tornou professor adjunto na UFMG. E durante o período de 1989 a 97, ele continuou trabalhando com materiais ferroelétricos. Bom, em 97 ele fez uma mudança radical nas linhas de pesquisa. Foi para o MIT, trabalhou com a Dresselhaus e começou a trabalhar com compostos de carbono, nanotubos de carbono. E ele fez isso na hora certa, né? Ou seja, essa área estava iniciando e já se previa, então, várias coisas interessantes, novas, e ele entrou nessa área, levando, então, o background, a experiência com espalhamento Raman, medidas de absorção no infravermelho, espalhamento Brillouin, né? A tese de doutorado foi espalhamento Brillouin. Bom, desde que ele voltou para Minas Gerais, isso foi em 1999, então ele continuou trabalhando com esses materiais de carbono, mais recentemente grafeno, e
estabelecer um grupo que talvez seja o grupo mais atuante do país, com contribuições mais importantes nessa área de nanotubos de carbono. Então, atualmente, o Marcos é professor titular do Departamento de Física da UFMG, é pesquisador CNPq nível 1A, coordenador do INCT de nanomateriais de carbono e coordenador de uma coisa que é uma nova experiência, que é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais. Eu não sei se ele planeja falar um pouco sobre isso, mas se ele não falar durante a apresentação, seria, eu acho que uma coisa para se falar no final da apresentação aí. Bem, o Marcos é membro titular da ABC e membro da TWICE, The World Academy of Science. Ele recebeu um prêmio em 2009 da União Internacional da Sociedade de Materiais, chama-se SOMIA, acho que eles são nomes japoneses, né? E também um prêmio da TWICE, um prêmio de Física de 2013. Bom, ele é membro da Ordem Nacional do Mérito Científico, é presidente da SBF entre 2017 e 2019 e continuou ativo, publicando trabalhos importantes aí nessa área de materiais de duas dimensões. Tem cerca de 200 e poucos trabalhos publicados, com um número enorme de citações. O Marcos tem no Scopus, ele tem 21.780 citações, um índice H66. No Google Scholar, ele tem mais de 31 mil citações, com índice H73. E a maior parte dos trabalhos com muitas citações, pelo que eu vi do currículo, são trabalhos feitos no Brasil, o que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Ou seja, ele está trabalhando numa linha muito quente, com muita gente interessada nisso, tem feito contribuições muito importantes no país e montou esse grupo com vários colegas trabalhando também, com vários estudantes formados nessa área. Então, hoje nós vamos escutar, então, o Marcos Pimenta falar, então, sobre esses materiais de duas dimensões e, particularmente, sobre interações elétron-fóton. Bom, Marcos, é isso que eu pensei em falar como introdução. Eu acho que esses pontos que eu destaquei aí são muito importantes para que as pessoas vejam a importância da contribuição do laboratório lá da UFMG nessa área, que é uma área extremamente quente. Bom, a palavra é sua, então. Bom, Cid, primeiro eu fico muito honrado com suas palavras e muito satisfeito com esse convite. Obrigado a você, a Nádia e todo o pessoal, porque, para mim, o Departamento de Física aí da UFPE é uma referência, sempre foi. Eu me lembro que eu participei de uma escola SVIEC em 1992, e eu tive uma impressão excelente do Departamento de Física, e desde então tenho acompanhado, e uma coisa que sempre me impressionou foi assim, uma preocupação com a qualidade e com a excelência, né? Então, muito obrigado. Eu procurei ver a data dessa escola SVIECA, não consegui encontrar na internet, mas naquela época você falava de transições de fase, materiais ferroelétricos e tal. Foi isso mesmo. Deve ter sido, foi um pouco antes do Carnaval de 1992. Foi assim, essa época. Bom, então o que eu vou falar aqui agora, eu botei um título geral, que é Interação elétron-fóton em materiais bidimensionais, estudado por espectroscopia Raman ressonante, mas eu vou focar em dois trabalhos mais ou menos recentes de alunos meus. Então, os trabalhos que eu vou falar são desses alunos aqui, o Bruno Carvalho, o Henrique Ribeiro e o Eliel. E eu vou falar basicamente de dois sistemas hoje. Um são isso aqui, que são duas camadas de grafeno rodadas, uma com relação à outra. E depois eu vou falar desse sistema aqui, que é um outro composto bidimensional, que é o disulfeto de molibdênio,
que, digamos, ele é interessante porque, ao contrário do grafeno, ele é um semicondutor. Então, é um material bidimensional que tem sido bem estudado também. Bom, então, o que eu vou falar primeiro é sobre interações elétron-fono em duas camadas de grafeno rodadas, interação entre camadas, intracamada e intercamadas. E a segunda parte eu vou falar de uma questão que está ligada ao espalhamento de elétrons por vales em materiais do tipo MoS2. Bom, então, começando aqui com o efeito Raman, né? Como o Cid falou, eu já trabalho com essa espectroscopia há muitos anos, e o efeito Raman, então, é um espalhamento inelástico de luz. Então, vem aqui um feixe de luz verde, por exemplo, interage com o meio material, o meio absorve aquela luz e remite a luz. E o C.V. Raman, em 1928, ele fez uma experiência onde ele tirou o espectro da luz. No caso, ele estava estudando benzeno, líquido de benzeno, e viu que havia, em torno da linha do espalhamento elástico de luz, né, alguns dubletos. Aqui eu mostro um primeiro dubleto, depois tem um segundo dubleto, um terceiro dubleto. E o que o Raman descobriu na época é que a separação entre uma dessas linhas inelásticas para a linha elástica... Oi? Desculpa te interromper, é porque não está passando o slide. A gente está ainda no primeiro slide. Não, eu fiquei em dúvida se era só para mim, mas outras pessoas falaram que também não está passando. Vocês não estão vendo, não? Vocês estão... Estamos vendo a introdução ainda. Está no primeiro slide, Ixi. Eu fiquei em dúvida se você estava explicando demais com o primeiro slide, mas não, a gente ainda está na apresentação. Primeiro slide. Ué, travou no primeiro slide? Travou. Ah, meu Deus. Então vocês não estão vendo mais a... Tira a apresentação e põe de novo a apresentação. Tá bom, tá legal. Vou tirar. É ótimo que a gente testa, mas na hora aparecem outros problemas. E agora? Estamos vendo a apresentação. Não está no modo apresentar. Bom, vamos Isso lá. entrou. Agora vê se passa. Passou? Não. Passou. Está com delayzinho. Ótimo. Isso, perfeito. Aí que você estava explicando, né? Tá. Eu tinha explicado isso aqui tudo, achando que você estava enxergando, né? Bom, então, voltando rapidamente, isso aqui, então, seria uma luz incidindo nesse meio material, o meio espalhando a luz, a maior parte da luz que espalha é elástica, mas o Raman, então, que é esse físico indiano, ele mostrou que o espectro havia dubletos nesse espectro, um aqui, outro aqui, um aqui, outro cá, e a distância em frequência de um pico de luz espalhada inelasticamente por pico de luz espalhada correspondia aos modos normais de vibração do benzeno, né? Então, o Raman, ele mostrou que esse espalhamento inelástico de luz era devido ao fato de que a molécula estava vibrando, né? E, no caso, parte da energia da luz era usada para excitar ou desexcitar um modo normal de vibração. Então, esse era o espalhamento inelástico de luz. Bom, passou a transparência, Nádia? Alô? Passou sim. Passou. Tá, então isso aqui é só para falar rapidamente do ponto de vista do efeito Raman clássico. Então, a gente tem uma luz incidente que tem um campo elétrico, o campo elétrico essa luz, então, incide no meio, que tem, digamos, uma polarizabilidade eletrônica alfa, e vai polarizar o meio, vai criar um dipolo, né?
E a questão toda é o seguinte, é que a polarizabilidade ela depende, ela é modulada pela vibração dos átomos. Então, a polarizabilidade, então eu posso fazer uma expansão da polarizabilidade em termos da coordenada generalizada do modo normal, onde eu vou ter um termo constante, e depois eu vou ter um primeiro termo aqui, que é linear, onde que a polarizabilidade depende da coordenada generalizada aqui. Bom, se eu jogo esses três termos na equação de cima, eu vou ter, então, o P, né, o dipolo, ele vai oscilar com a frequência da luz incidente, que seria o espalhamento elástico, espalhamento Rayleigh, mas devido ao batimento entre a vibração dos átomos e o campo elétrico, a gente vai ter dois termos aqui, onde que, então vai haver uma vibração, um dubleto, onde eu tenho uma vibração com a frequência maior do que a frequência da luz incidente, e outro pico com a frequência menor, que são os chamados picos Stokes e anti-Stokes do espectro Raman, né? Então, basicamente, o que a gente tem, então, é que aquele dubleto corresponde ao lado Stokes e anti-Stokes, onde eu excito ou desexcito o modo normal de vibração. Bom, então a espectroscopia Raman, em primeiro lugar, ela te dá um mapa, né, de modos normais de vibração de um sistema, um líquido, um sólido, ou qualquer tipo de material. Então, a espectroscopia Raman, ela é, de certa maneira, ela te dá uma impressão digital do material. Bom, isso eu estou dentro da descrição clássica, onde, então, eu posso pensar simplesmente como uma espécie de um batimento entre duas modulações. Bom, agora, o que é importante nessa figura aqui é eu ter mostrado que a intensidade desse lado do Stokes é maior do que a intensidade do lado anti-Stokes. Então, agora, para a gente estudar a intensidade de espalhamento inelástico de luz, de espalhamento Raman, a gente tem que agora vir com um modelo quântico para o efeito Raman, né? Bom, então esse aqui é um diagrama, tipo diagrama de Feynman para o espalhamento Raman, que mostra que é um processo de terceira ordem. É um processo de terceira ordem, envolve três termos de perturbação, né? Então, primeiro vem um fóton incidente, ele interage com o meio material, interage com os elétrons, né? Então eu vou ter uma interação do fóton com o elétron. Então, a primeira interação, aqui é criado um par elétron-buraco, o elétron é excitado, vai para a banda de condução, deixa um buraco na banda de valência, né? Então, o primeiro passo do espalhamento Raman é a criação do par elétron-buraco. Depois, esse aqui é uma segunda etapa, um segundo processo, que é o espalhamento elétron-fônon, né? Então, o elétron excitado, poderia ser o buraco também, mas no caso o elétron, ele interage com o fônon. Então, aqui no caso, aqui, a emissão de um fônon, e depois esse elétron, o terceiro processo vai ser a recombinação com o buraco para gerar um fóton espalhado. Então, agora, como é um processo de terceira ordem, eu quero saber a probabilidade dele ocorrer. Então, a probabilidade dele ocorrer vai estar ligado com a intensidade do pico. Então, a gente, quando pensa em intensidade, pensa em probabilidade desse processo ocorrer. E esse processo, então, a probabilidade é como se fosse aquela regra de ouro de Fermi para um processo de terceira ordem, né? Se eu tenho a regra de ouro de Fermi para um processo de primeira ordem, seria só a transição entre os dois níveis, então a regra de ouro de Fermi seria proporcional ao módulo quadrado do elemento de matriz da perturbação entre aqueles dois níveis. Mas aqui são três, um processo de terceira ordem, então a gente tem
3 elementos de matriz. Aqui são os elementos de matriz da perturbação elétron-radiação, que é esse aqui. Depois eu vou ter um segundo elemento de matriz, que vai ser da interação elétron-fônon, e um terceiro elemento de matriz aqui, que vai ser ligado à recombinação do elétron e do buraco, né? Então, agora eu tenho, basicamente, é uma expressão que parece difícil, mas aqui eu tenho 3 elementos de matriz associados, então, ao elemento de matriz entre o estado inicial e o estado A, entre o estado A e o B, e entre o B e o final. Bom, e um outro aspecto importante é que agora, quando eu tenho teoria de perturbação de terceira ordem, aparecem 2 termos aqui no denominador. Estão vendo que é EI menos EA, EI menos EB, energia do laser incidente menos energia do estado A, ou energia do laser incidente menos a energia do estado B. Então, repare, quando eu tenho uma ressonância do fóton incidente com a energia do estado A, esse termo aqui fica muito pequeno, o denominador fica pequeno, a intensidade fica grande. E a mesma coisa acontece que eu posso ter também uma ressonância com fóton espalhado, a fóton espalhada está em ressonância com a transição, então eu tenho uma amplificação do sinal. Então, Nádia? Nádia? Oi. De vez em quando você me dá um toque, você está me ouvindo assim, porque eu fico meio perdido assim, tá? Não estou vendo ninguém aqui. Eu estou vendo não, está tudo indo bem. Só. Se estiver dando algum problema, eu ruim. Vou falar. Bom, então é ruim, né? Indo, mas está tudo indo beleza. Bem. Bom, então o que eu queria mostrar é o seguinte, que o espalhamento Raman é uma técnica muito comum e muito usada em laboratórios, que fornece muitas informações, mas o que eu vou mostrar agora seria a espectroscopia Raman ressonante. Isso que eu tenho feito há muitos anos, é onde a gente agora varia a energia do laser. Quando eu vario a energia do laser, então eu posso mapear a intensidade em função da energia do laser, tá certo? Então eu ponho um parâmetro a mais, que é a cor do laser, e com isso a gente obtém informações sobre elétrons. Então é mais ou menos isso o que eu tenho, um laboratório de espectroscopia Raman, mas com um conjunto de lasers sintonizáveis, onde eu consigo, eu tenho várias linhas de laser, algumas são discretas, outras, em algumas faixas, a gente consegue fazer variação contínua, mas, basicamente, então, o que eu quero mostrar, que isso aqui é o que eu chamo do mapa Raman de ressonância. O que é? O mapa Raman é o seguinte, bom, aqui eu tenho na escala horizontal a energia do fônon, né, o fônon que eu estou medindo. E aqui na escala vertical, a energia do fóton que eu estou incidindo. Então, isso aqui é fóton, energia do fóton, energia do fônon. Se eu pego, por exemplo, o espectro Raman, é isso aqui. Eu pego, por exemplo, uma linha de laser e tiro o espectro. Então, eu tenho aqui o espectro Raman, que eu tenho aqui a energia do fônon, né? Agora, o que eu posso fazer também é o contrário, é fixar numa energia do fônon, por exemplo, aqui 1600, e ver como que a intensidade varia, que é como se eu pegasse agora, eu vou fazer esse corte aqui na vertical agora, tá certo? Então, eu estou vendo como que eu estou fixando como que esse pico, como que essa banda G aqui, esse pico, como que a intensidade aumenta e diminui, né? Então, isso aqui a gente chama de perfil de excitação Raman, isso aqui é o espectro Raman. Então, isso que é o perfil de excitação Raman, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando há muitos anos, isso que permitiu a gente fazer uma série de trabalhos sobre nanotubos de carbono, que é exatamente essa possibilidade de variar a cor do laser para fazer a experiência. Bom, então agora eu vou falar do grafeno rapidamente, mas então aqui vocês estão vendo que isso aqui é a estrutura atômica do grafeno, né? Uma única folha atômica com os átomos formando essa forma aqui de colmeia de abelha. Aqui eu tenho a rede direta, e aqui eu tenho a rede recíproca. Então, eu tenho a rede recíproca, isso aqui, então, é a primeira zona de Brillouin, tá certo?
que é esse hexágono, e eu quero chamar a atenção para vocês nesses 6 vértices da primeira zona de Brillouin, que a denominação são os chamados pontos K. Os pontos K são esses 6 vértices, tá? E agora o que eu vou fazer, eu vou mostrar a estrutura eletrônica dos elétrons π. Elétrons π é aquele elétron delocalizado, seria o orbital PZ, o PZ do carbono, que fica delocalizado. Então, isso aqui é a estrutura de bandas, a estrutura eletrônica dos elétrons π do grafeno. Aqui eu tenho o nível de Fermi, aqui para baixo do nível de Fermi são os estados que estão ocupados, e acima de nível de Fermi é a banda de condição e os estados que estão desocupados. Bom, o que é muito interessante no grafeno é exatamente que a banda de valência encosta na banda de condição nos 6 vértices, mas fazendo essa estrutura cônica. Então, vocês têm esses 2 cones aqui, tá certo? Que tem esse cone, que é um zoom dessa região, perto do ponto K, tem um cone e aqui tem um outro cone. Por que são 2 cones diferentes? Porque os pontos K e K' eles não são equivalentes do ponto de vista de simetria. Tá. Chamam pontos de Dirac, ou então cone de Dirac. A ideia toda é, apesar dos elétrons não serem relativísticos no grafeno, as velocidades não são relativísticas, mas a equação de Dirac para férmions sem massa, para spin meio, ela descreve esse tipo de uma estrutura como essa, tá? Certo? Então é por isso que, em analogia à equação de Dirac para férmions sem massa e spin meio, foi dado o nome de cone de Dirac. E agora, então, a gente pode, então, por isso, mais ou menos associar, criar uma espécie de um pseudo-spin. Um pseudo-spin, devido a essa analogia, onde que o pseudo-spin seria o vale. Então, você tem aqui 2 vales. Você tem um vale aqui, que é o vale K, e o vale K'. Então, você vê que é uma nova propriedade do elétron no grafeno é poder estar no vale K ou no vale K'. Então, isso... tem outros materiais que tem isso também. Você pode pensar na valeitrônica. A valeitrônica, então, é o eletrônico onde você poderia controlar em qual vale que o elétron está. Então, tem muita gente trabalhando com isso, eu não entendo muito, mas, de qualquer forma, é um grau de liberdade a mais dos elétrons aí no grafeno. Bom, isso aqui rapidamente, só para uma coisa que eu tinha esquecido de falar, é que quando eu estou falando de espalhamento Raman, eu estou estudando fônons, né, num cristal, e eu tenho que ter conservação de momento nesse processo. Ou seja, se eu tenho um fóton incidente com um momento KI, um fóton espalhado em reto espalhamento com um momento KS, o momento do fônon é, no máximo, 2 vezes o momento da luz. Só que o momento da luz é muito pequeno comparado com o tamanho da zona de Brillouin. O momento da luz é 1000 vezes menor do que o tamanho da zona de Brillouin. Então, com luz visível e com espalhamento de luz visível, a gente só consegue observar fônons que estão aqui praticamente no centro da zona de Brillouin, que é o chamado ponto gama, né? Isso aqui é a dispersão de fônons para o grafeno, né? Então, eu tenho aqui 3 ramos acústicos, 3 ramos ópticos, né? E, basicamente, então, no caso do grafeno, eu só deveria observar um pico, um modo Raman, que é esse fônon que está aqui no centro da zona de Brillouin. Bom, isso é em primeira ordem, porque se for em segunda ordem, eu posso ter 2 fônons com momentos iguais em sentido oposto, de modo que a soma vetorial deles seja igual a 0. Né? Bom, é o que eu vou comentar aqui agora. O que torna o espectro Raman do grafeno muito interessante é o seguinte, é que existe um processo que está ligado a um processo de espalhamento intervale que dá uma assinatura muito forte. Então, isso aqui é só para mostrar o espectro Raman de uma camada de grafeno, tem aquele pico G, que é aquela banda que eu mostrei, que seria a vibração dos carbonos, uma espécie de vibração stretching, né, estiramento, uma subrede vibrando contra a outra, que é essa chamada banda G. Mas tem uma banda muito interessante, que é a chamada banda 2D,
que é ela que fornece muita informação, fornece muita física sobre esse material, que é essa aqui, que está ligada a um processo que é um processo intervalo. Então, é mais ou menos o seguinte, aqui tem o cone de Dirac, é criado um para-elétron buraco, depois esse elétron ele é excitado de um vale para o outro vale, por um fônon com um momento muito grande. Mas um segundo fônon com momento no sentido oposto, traz o elétron de volta para cá e ele recombina. Bom, e esse processo, então, ele também pode envolver buracos e fônons. Então, esse processo ele é muito interessante, que ele envolve fônons com momento grande, mas é um processo que pode ter dupla ou tripla ressonância, como se eu tivesse uma expressão de teoria da perturbação, onde, nesse caso aqui, eu tenho um processo de quarta ordem, né? Então tem 3 termos do denominador, os 3 podem ficar simultaneamente ressonantes. Então, por isso que eu tenho uma banda muito forte. E essa banda, então, ela fornece muita informação da física desse material. Bom, isso aqui é só para mostrar aquele mesmo espalhamento que eu mostrei, então esse espalhamento intervale, que vai do vale K para o vale K', né? E se eu olhar por cima aqui, na zona de Brillouin por cima, eu tenho um cone de Dirac aqui, um outro aqui, o fônon, o momento do fônon é essa setinha vermelha. Se eu coloco ela aqui na origem, vocês estão vendo que o fônon que conecta o vale K com o vale K' é um fônon que está perto do ponto K, né? Então, basicamente, é só para mostrar que esse processo, que é aquela banda que eu mostrei, ela vem de fônons que estão nesse ramo aqui, nesse ramo dos fônons óticos perto do ponto K. Bom, isso aqui é para mostrar, por exemplo, quando eu tenho aqui agora uma camada, no caso do grafeno, uma camada, a dispersão é linear, como eu mostrei. Mas se eu tenho agora 2 camadas do grafeno, mas camadas no empilhamento Bernal, o empilhamento AB, que é o empilhamento que ocorre no grafite, onde que uma folha não está em cima da outra certinho. Tem uma folha e a folha seguinte tem um átomo de carbono que fica bem no meio do hexágono da folha de baixo. Então, esse é o empilhamento que ocorre no grafite. E nesse empilhamento aqui, vocês estão vendo que agora a dispersão não é mais linear, passa a ser parabólica. E passa a haver também um splitting dessas linhas. Bom, eu vou passar rapidamente por isso, mas só para mostrar, por exemplo, que quando eu tenho uma camada, aquela banda 2D é um pico, mas quando eu tenho 2 camadas, ele já passa a ser bem diferente, né? Isso aqui é o espectro daquela banda 2D, quando eu tenho uma camada, 2, 3, assim por diante. Então, é para mostrar como é que a gente consegue ter informações sobre número de camadas e interação entre camadas usando esse mecanismo, que é esse processo de espalhamento intervale por fônons. Bom, então agora eu vou falar do trabalho recente, tem 2 camadas de grafeno rodadas. Bom, vocês estão vendo aí, então, eu estou mostrando essa animação que tem 2 camadas se movendo e vocês veem que de vez em quando aparecem alguns padrões, algumas superestruturas, dependendo do ângulo, né? E, bom, sempre se achou que a interação entre 2 folhas de grafeno era muito fraca, então, praticamente, eu podia considerar como sendo 2 sistemas independentes. Mas o que foi se observando é que exatamente que a interação, apesar de ser fraca, ela é forte o suficiente para ser muito sensível ao ângulo de rotação entre 2 camadas, né? Então, isso deu origem ao que a gente chama hoje, que é o Twisted Bilayer Graphene, que é 2 camadas de grafeno rodadas. Isso aqui eu estou mostrando um exemplo de 2 camadas, tem a camada de baixo, que é a camada dos átomos pretos, a camada de cima dos átomos azuis,
e elas estão rodadas de um ângulo pequeno, e quando eu coloco uma sobre a outra, eu vejo esses padrões de interferência construtiva, né? Que sempre quando eu boto duas estruturas periódicas, uma em cima da outra, eu vejo esse padrão, essa superestrutura, e isso, então, é chamado o padrão de Moiré. Bom, o que vocês estão vendo é que, no caso, a estrutura de uma folha de grafeno é hexagonal, da outra folha é hexagonal, e o padrão de Moiré também ele tem essa forma hexagonal. Tá certo? Bom, isso aqui seria no espaço direto, agora vamos para o espaço recíproco. Aqui eu tenho, então, eu estou colocando as duas zonas de Brillouin de uma camada e da outra, uma está em preto, a outra está em cinza. Eu tenho as duas zonas de Brillouin que estão rodadas, uma com relação à outra, e eu posso ver, medir aqui qual que é o vetor que é o vetor do padrão de Moiré, que leva um vetor de uma rede recíproca num vetor da outra rede recíproca da outra camada. Então, isso aqui eu tenho esses vetores que são os vetores de onda do padrão de Moiré, né? E agora eu posso também pegar essa superestrutura no espaço direto e, se eu tenho uma superestrutura no espaço direto, no espaço recíproco, eu vou ter uma dobra da zona de Brillouin, né? Então, pelo contrário, agora então, a zona de Brillouin do padrão de Moiré vai ser esse hexágono vermelhinho menor. Então, todos os pontos que estão nessa esquema, todos os pontos que estão fora do hexágono vermelhinho, eles vão ser dobrados, vão ser rebatidos para dentro do hexágono vermelho. Bom, agora, qual que é o grande interesse nesses materiais de grafeno rodado? É porque descobriram que você... Bom, a primeira coisa interessante é que mostraram que existe um acoplamento entre os cones de Dirac. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma camada e a outra, eu tenho um cone de Dirac da camada de cima e da camada de baixo. Mostraram, primeiro, teoricamente, que haveria um acoplamento do cone de uma camada com o cone da outra camada, e esse acoplamento daria origem a subbandas. As subbandas, aqui vocês estão vendo que aparecem umas regiões onde a dispersão é mais plana, né? Ou seja, o acoplamento entre os cones de Dirac ele deu origem a singularidades na densidade de estados eletrônicos, né? Então, antes, só para mostrar, por exemplo, isso aqui, esse gráfico aqui é a densidade de estados, que está na direção, e aqui é energia. Quando eu tenho apenas uma camada, um cone de Dirac, a densidade de estados ela é zero aqui no nível de Fermi, e ela vai aumentando linearmente, porque a circunferência do cone ela vai aumentando linearmente, né? Então, ela aumenta linearmente, então isso aqui é como se fosse a circunferência do cone. Mas agora, quando os dois cones se acoplam, aparecem essas singularidades aqui em vermelho, tá certo? E o que mostraram é o seguinte, que existem transições óticas entre essas singularidades. E é possível agora você calibrar essas transições óticas simplesmente rodando, variando o ângulo de rotação entre elas. Bom, em 2014, esse grupo lá de Cornell, a Havner, um grupo de Cornell, conseguiu fazer medidas, amostras, aqui eles têm uma amostra de grafeno rodado de 10 graus a 30 graus, conseguiram medir as transições óticas. Eles tinham várias amostras e mediram transições óticas. Vocês veem que aqui tem duas transições, a de baixo e a de cima, e essa aqui é na região do visível, né, que está vindo aqui. 2 eletronvolts até 3, é mais ou menos, então, na região do visível. Então, isso também, né, é uma outra propriedade, então, desses materiais, onde você usa esse grau de liberdade, que é o ângulo de rotação entre duas camadas, para variar, por exemplo, a transição ótica, ou a cor de algum material. Bom, mas aí a coisa ficou mais interessante há 2 anos atrás,
onde um grupo lá do MIT, liderado pelo Pablo Harilo Herrero, publicou um artigo mostrando que existe supercondutividade em duas camadas de grafeno, mas num ângulo mágico, né? Bom, então, o que é esse ângulo mágico? Então, tá bom. Então, aqui seria para mostrar de novo aquela... Eu teria os dois cones, né? Por exemplo, essa linha tracejada seria o cone da camada de baixo, essa outra, o cone da camada de cima, eles se acoplam e geram essas regiões que são regiões planas, regiões flats, né? Isso aqui, agora, eu estou mostrando a dispersão perto aqui dessas regiões planas por um ângulo de 2 graus, por um ângulo de 1,47 e por um ângulo de 1,12 graus. Então, vocês estão vendo que aqui 1,12, o que acontece é que existe um achatamento das linhas, então você passa a ter essa estrutura, fica muito achatada, você tem uma banda achatada, e nesse tipo de amostra, né, que é o tal ângulo mágico, que é 1,1 grau, descobriram a supercondutividade há 2 anos atrás, numa temperatura ainda muito baixa, né, 2 Kelvin, mas de qualquer forma é uma supercondutividade que vem do sistema muito simples como o grafeno. Bom, então agora eu vou mostrar os resultados nossos. Isso aqui são amostras de grafeno de 2 camadas rodadas. Essas amostras elas foram feitas lá em Taiwan por CVD. É uma amostra que você faz o grafeno a partir da deposição da fase vapor do carbono. E essa amostra, a pessoa que fez ela sabia controlar o sistema de modo que conseguia crescer uma camada de grafeno e depois uma segunda camada. E isso aqui é uma imagem de microscopia óptica, que não está muito boa a imagem, mas com o microscópio óptico a gente consegue ver vários flakes, onde você tem uma camada, 2 camadas. Aqui é uma camada, a camada maior, e uma camada menor, que fica aqui. E essa maneira de fazer por CVD, ele consegue controlar a morfologia de modo que a amostra, como um todo, ela tem esse aspecto hexagonal. Então, o Henrique Ribeiro, há uns anos atrás, ele conseguiu, então, medir muitas amostras e ele mostrou um efeito que já tinha sido reportado em trabalhos anteriores, que é o seguinte, que quando você tem aquela banda G, que é aquele pico Raman do grafeno, eles repararam que, em algumas vezes, a banda G ela tinha uma amplificação enorme. Então, o Henrique chegou a mostrar que, numa determinada amostra com 10 graus, a banda G ficava quase 100 vezes, a banda G de 2 camadas de grafeno ficava quase 100 vezes maior que a banda G de uma camada de grafeno, né? E isso, então, é exatamente devido a esse chamado efeito Raman ressonante. Agora, então, eu tenho uma transição óptica, quando a gente acerta, né, uma transição óptica que depende do ângulo, se eu acerto uma amostra que está em ressonância com o laser que eu estou usando, existe essa amplificação enorme. Bom, e um outro fenômeno que acontece nesses materiais do grafeno de 2 camadas rodadas é o seguinte: aparecem novos picos exatamente pelo fato de eu ter aquele processo de zone folding, de dobramento de zona, né? Como eu mostrei, picos Raman de primeira ordem são aqueles que estão no centro da zona de Brillouin. Mas quando eu tenho 2 camadas, eu vou ter aquela superestrutura. Então, a zona de Brillouin no espaço recíproco vai ficar toda dobrada, então eu passo a ter vários novos picos no centro da zona de Brillouin. Então, tem uma série de trabalhos que mostram o aparecimento de novos picos, além daquela banda G, que seria aquela única de primeira ordem que eu mostrei. Bom, então agora o trabalho do Eliel, meu aluno, foi o seguinte: então ele pegou, no caso aqui, um exemplo, 2 amostras, uma de 6 graus e uma de 13 graus, e ele foi estudando esse processo
o processo de ressonância, ou seja, quando que esses picos do padrão de Moiré podiam ser observados. Então, aqui é uma amostra que aparecia um pico aqui com energia mais alta, que é a banda G, essa outra amostra de 13 graus, um pico com energia menor. Então, o que nós conseguimos plotar, isso aqui, então, agora isso aqui agora é um mapa daquele ressonante, onde eu tenho aqui na horizontal o deslocamento Raman, a energia do fônon, e aqui eu tenho a energia do fóton. Então, vocês veem que para essa amostra aqui, ó, a banda G, a banda G de 2 camadas é 2 vezes a banda G de uma camada, uma coisa normal, ou seja, não está tendo ressonância nenhuma, mas aqui, nesse caso, eu vejo o aparecimento de um pico. Já para essa amostra de 13 graus, vocês estão vendo que a banda G aqui, de 2 camadas, é 50 vezes maior que a banda G de uma camada só. E isso estou olhando aqui bem no máximo, né? Então, aqui eu vejo que eu tenho um outro processo, um outro fônon que é ativado, que acontece onde que a banda G está em ressonância. Bom, a gente conseguiu explicar esse efeito em colaboração com teóricos lá da Universidade Federal Fluminense, mostrando que, de certa maneira, existem 2 processos daquele processo que eu mostrei, do espalhamento do elétron de um ponto do vale para um outro ponto do vale. Nós mostramos que existe um processo onde que o fônon está conectando 2 estados na mesma camada, que é o intracamada, e aqui é um caso nesse e no outro caso, onde que o processo elétron-fônon está, esse elétron está numa camada e o elétron está na outra camada, então essa interação elétron-fônon é a chamada intercamadas. Bom, então, isso aqui foi o cálculo teórico feito pelo Marcos Motinho e Pedro Venezuela, que mostraram quais seriam as energias desses processos intercamada e intracamada. Eu vou só mostrar já aqui o resultado. Bom, então, o resultado aqui, então, nós fizemos primeiro medidas no visível, depois também conseguimos fazer medidas, porque a medida no visível pega ângulos intermediários ali, por volta de 10 a 15, mas fizemos medidas também em Raman infravermelho para ângulos baixos, né? Abaixo de 10, e também no ultravioleta para ângulos altos, acima de 30. Então, o que a gente mostrou é que exatamente existem esses 2 processos, e depois o que a gente fez, então, na sequência, foi ver o que acontece se a gente coloca agora o grafeno em cima do HBN. O HBN é o nitreto de boro hexagonal, e os parâmetros de redes do HBN não são muito diferentes do grafeno, são relativamente próximos. Então, quando a gente coloca o grafeno no HBN, em princípio, você pode pensar que o HBN vai modular a estrutura eletrônica do grafeno de acordo com o padrão de Moiré e dar origem àquele processo de espalhamento intracamada. E, então, nesse trabalho, então, o que a gente mostrou aqui, para terminar, que mesmo quando a gente põe grafeno, isso aqui é o grafeno, são amostras que foram feitas lá, essa em Belo Horizonte, que já é realmente transferência, o grafeno em cima do HBN, e de ângulos diferentes a gente viu o aparecimento desses picos que são ligados, então, são consequência do padrão de Moiré, que é o potencial que o HBN exerce no grafeno. Bom, eu me estendi demais aqui, então eu iria falar dessa segunda parte, que é o espelhamento intervale de fônons acústicos nesse material, que é o MOS2. Isso aqui eu vou passar rapidinho, porque eu queria, como o Cid falou, falar 5 minutos sobre o Centro de Tecnologia de Nanomateriais e Grafeno. Bom, mas aqui, então, rapidamente, isso aqui já é o MOS2, que é um material também formado por camadas, como o grafeno. Olhando
por cima, ele parece o grafeno, só que aqui, olhando de lado, ele, de fato, ele tem o metal no meio e o calcogênio em cima e embaixo, né? No caso, o metal é o molibdênio e o calcogênio aqui é o enxofre. Bom, o que é interessante nesse material é que ele é um semicondutor, em vez de ser um... Ele tem várias coisas interessantes, mas ele é um semicondutor, então, se pensar em material bidimensional para fazer eletrônica digital, o material tem que ser um semicondutor. Por isso que... E outra coisa é que esse MOS2 também ele vem de um mineral, que é a molibdenita, que ele é muito usado em oficina mecânica para desenferrujar, é um material muito usado, e é possível sintetizar materiais de alta qualidade. Bom, mas então eu queria só mostrar isso aqui, é um espectro de uma única camada de MOS2, tá? Onde eu estou vendo, aqui eu estou vendo os dois picos aqui, que são os dois modos de vibração, um que é no plano e o outro fora do plano, mas isso aqui é com laser verde. Agora, a mesma amostra com laser vermelho. Vocês estão vendo que é completamente diferente. E esse pico, essa banda aqui, de certa maneira, parece aquela banda do grafeno que está ligado a processo de espalhamento intravale, entre vales, né? Bom, isso aqui é só para mostrar, isso aqui é a dispersão de fônons, para mostrar que esse pico, que é muito forte, ele vem a um processo que envolve dois fônons perto do ramo acústico, entre o ponto M e o ponto K. Bom, mas então, esse aqui foi o trabalho do Bruno, o que a gente fez, então, foi também espectro, aquele mapa ressonante, onde aqui eu tenho o Raman shift, que é a energia do fônon, aqui eu tenho a energia do fóton, e a gente conseguiu mostrar que alguns picos são dispersivos e explicar o processo como aquele do grafeno também, que também é um processo de espalhamento intervale, né? E é um processo parecido com o do grafeno. A diferença, no caso, é que o grafeno aqui eu tenho um cone e aqui no MOS2 eu tenho essa dispersão parabólica e esse gap. Então, isso aqui foi um cálculo que foi feito por um colaborador nos Estados Unidos, onde a gente estudou, então, o mesmo processo, que é o processo intervale K', em uma única camada de MOS2. E talvez a coisa interessante mais que a gente mostrou é que quando você tem uma camada só existe aquele processo K', mas quando você tem duas camadas, 3 e 4, passa a existir um outro processo, que é o espalhamento do vale K para o vale Q, que é um outro vale que está aqui, porque quando eu tenho uma camada só, uma característica do MOS2, que uma camada só, ele é um semicondutor de gap direto. Mas quando eu tenho duas camadas ou mais, essa banda, esse vale no ponto Q, ele diminui e ele passa a ser um semicondutor de gap indireto. Então, o que a gente mostra, quando ele é um semicondutor de gap indireto, aparece um canal a mais de espalhamento, que é o canal intervale de um fônon que vai do vale K para o vale Q. Bom, e finalmente, qual que é o interesse disso? Porque, como eu comentei com vocês, existe hoje na chamada valetrônica, eletrônica de vale, o interesse de você poder controlar o elétron estar num vale ou no outro. E o que a gente está estudando são esses processos de espalhamento de elétrons por fônons de um vale para outro, que são espalhamentos que exatamente quebram essa coerência de vale, né? Então, esse é um dos interesses desse trabalho. Bom, então, resumindo aí, que quando eu mostrei que no grafeno de duas camadas, eu mostrei, então, que existem dois mecanismos diferentes para a ressonância elétron-fônon, né, que é um processo onde a ressonância envolve estados eletrônicos na mesma camada, intracamada ou entre camadas diferentes. Esse processo intercamada, eu preciso de ter realmente o acoplamento dos quantos de Dirac.
mas o processo intracamada, basta eu ter o grafeno em cima do HBN, a gente observou isso, né? E a gente depois, eu passei muito rápido, o trabalho foi estudar esse processo de dupla ressonância e esse processo de espalhamento intervalo em materiais de MOS2, de uma camada, duas, até o bulk, e conseguimos estudar diferentes mecanismos, diferentes processos intervalo que estão ligados, então, de certa maneira, relacionados ao fato de haver essa transição de gap direto para gap indireto, quando a gente tem uma camada de MOS2 ou duas, três e mais camadas. Bom, agradecimento, então, os alunos, Bruno, Eliel, Henrique, meus colegas Cristiano, Ariete, o Andrei e o Leonardo Campos, grupos teóricos na Universidade da Pensilvânia, colaboração também com o Pedro Venezuela e o Marcos Moutinho, que agora está no UFRJ, e amostra de Taiwan e medidas infravermelho e ultravioleta que a gente fez na França. Bom, vocês estão me ouvindo ainda, né? Tá, então agora eu vou falar do CTNano. O CTNano, então, é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno. Então, esse CTNano é digamos, uma consequência dessas iniciativas nacionais na área de nanotubos e grafeno. Então, primeiro teve o Instituto do Milênio de Nanociências. Só para dizer a seguinte coisa, que, de certa maneira, a gente tem muito orgulho e muita honra de mostrar isso, mas dizer que isso só foi possível que a gente pegou aí um momento muito bom da ciência brasileira e realmente a gente, então, desde o começo a rede, o Estudo Milênio, em 2002, depois a rede Nanotubes em 2005, que já era uma rede grande, de 40 pessoas, em 8 estados do Brasil, depois o INCT, que começou em 2009 e vem até agora. A gente fez um encontro do INCT em 2019, tinha quase 300 pessoas e 230 trabalhos só em grafeno, nanotube e materiais bidimensionais. Bom, mas então, nesse processo todo, o que a gente foi percebendo, começou aí, talvez, por volta de 2007, 2008, empresas aproximando da gente e buscando parceria, e duas onde que a parceria deu muito certo, foi com a Petrobras e com essa empresa Intercement. E então, em 2011, a gente começou, então, a conversas com o BNDES e também conseguimos um espaço lá no BHTEC, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, e começamos, então, em 2011, um projeto Funtech, que era um projeto onde que é um fundo não reembolsável do BNDES, onde que o BNDES entra com uma parte e as empresas entram com outra, e a gente, como já tinha uma colaboração forte com a Petrobras, ela entrou com uma parcela grande, uma fração grande de dinheiro. Essa empresa Intercement também entrou, e com isso, então, a gente conseguiu 36 milhões de reais, metade do BNDES, metade das outras duas empresas, e esse é um projeto, então, que agora teve uma prorrogação, mas termina agora o ano que vem, e então, só para vocês terem uma ideia da equipe, né? É uma equipe que nós somos da física, eu, Luiz Orlando, o Rodrigo Lacerda e o André Ferlalto, tem da química, Glaura, Rodrigo Laval, Allen, biologia, engenharia civil. Então, hoje a gente já tem aí cerca de 60 pessoas trabalhando, conseguimos captar mais dinheiro nos últimos tempos e um número grande de patentes também. Bom, então, como eu disse, a ideia desse centro é exatamente
é trabalhar em cima de demandas. Então, são empresas que vêm com demanda específica de um produto, de uma solução, de um dispositivo, de qualquer tipo de coisa, e a gente desenvolve. Então, hoje, a gente começou, então, tem uma frente que é a frente de síntese dos materiais. No começo era nanotubos, agora tem grafeno também, usando métodos diferentes. Tem o cimento com nanotubo de carbono, que é uma patente internacional, que esse é um trabalho que já vem também assim de mais de 10 anos, um trabalho que já teve vários estudos e várias teses. Tem essa parte muito forte, que são os nanocompósitos poliméricos, que é a maior demanda da Petrobras, para peças e colas, principalmente peças poliméricas, onde eles precisam de ganho de propriedade mecânica, térmica. Depois, a gente tem também uma parte toda de caracterização em metrologia, tanto para caracterizar as amostras e as coisas que a gente produz, como também a gente também consegue prestar serviço, né? E essa parte que entra a biologia, que a gente, desde o começo, percebeu que um grande problema nas nanotecnologias é você mostrar que aquilo ali você pode usar de forma segura, né? Então, essa é a frente da SMS, que trabalha, são biólogos que trabalham tanto com aplicações médicas desses materiais, como também com questões de segurança, meio ambiente e saúde. Bom, então, a nossa infraestrutura, estamos aí com 3 mil metros de área construída, 4 andares, laboratórios de vários tipos. E aqui, então, para mostrar, principalmente, tem a parte de síntese de materiais. Isso aqui são nanotubos de carbono, mas também hoje estamos fazendo grafeno CVD, sensores de grafeno CVD. Vou mostrar sensores de gás, sensores de líquidos. Isso aqui é uma grande demanda da Petrobras, que é um poliuretano nanoestruturado e um epóxi. Então, existe toda uma tecnologia para fazer esse nanocompósito realmente eficiente. E o objetivo da Petrobras é reforçar essas peças que ficam na plataforma. São peças que têm que ser rígidas, mas ao mesmo tempo flexíveis, já que a plataforma está se movendo. Bom, isso aqui, então, são os fornos para produzir nanotubos de carbono. Então, nesse projeto, a gente ainda não chegou, mas nós ainda vamos desenvolver a última geração. Esse aqui da direita é o forno para produzir o grafeno por CVD. Isso aqui já é a maneira. A gente, então, simplesmente bota uma folha de cobre dentro do forno, produz o grafeno em cima do cobre, e depois tem um método de transferir o grafeno do cobre para um plástico, por exemplo. Bom, esse aqui é o laboratório dos polímeros, polímeros e também da dispersão química de grafite para fazer o grafeno, né? Então, basicamente, esse laboratório faz essas peças. Esse aqui é o cimento nanoestruturado, e esse cimento aqui é o material que está no estágio mais avançado. Já está assim, a etapa seguinte já vai ser ter uma planta dessa na empresa de cimento, mas a ideia o pulo do gato aí é incorporar o nanotubo diretamente no clinker do cimento, ao invés de fazer, como nos outros casos, onde você cresce o nanotubo e depois mistura com outro material. Nesse caso, o nanotubo já cresce diretamente no clinker. Então, a resistência mecânica aumenta muito. É como se tivesse os nanotubos fazendo a conexão entre os grãozinhos lá do cimento. Bom, isso aqui é o forno para fazer o cimento. Isso aqui é um sensor de deformação que é feito com papel. Deixa eu ver, isso aqui dá para ver, acho que dá para ver. Ele está movendo. Isso aqui é um papel, é um material que tem um papel de nanotubo. Quando você vai mexendo, você aumenta ou diminui a resistência desse material. Isso aqui é um outro trabalho que está sendo feito pelo Rodrigo e colegas, que é sensoriamento de tráfego de veículo, que é um sensor de deformação também, usando esses papéis de nanotubos.
Isso é um outro trabalho também do grupo do Rodrigo Gribel Lacerda, que são sensores de gases. Isso aqui já é o grafeno mesmo, uma folha de grafeno crescida por CVD, onde ele faz um dispositivo desse e tem feito sensores, e a ideia agora é sensor que consiga diferenciar tipos de gás. Bom, e também tem esse tinta de nanotubos como sensores de líquidos, então aqui o sensor de líquido tem uma tinta de nanotubo, é uma parceria com a Petrobras também. Bom, e como eu disse, aqueles setores de segurança, meio ambiente e saúde, onde a equipe que trabalha faz parte dos fóruns internacionais de nanotoxicologia. Então, isso aqui é usando lá o pulgão da água, que é um protocolo internacional. Então, eles seguem esses protocolos internacionais, né? E também toda essa competência nossa de saber caracterizar e fazer metrologia, né? Que é a parte onde eu, inclusive, estou mais envolvido. Bom, isso aqui é uma transparência que já está um pouquinho velha, mas mostrar assim, que hoje a gente já tem muitas empresas em execução. Essa transparência está desatualizada, tinha na época 5, mas já na época alguns trâmites contratuais desses já foram. Então, a gente tem sido muito procurado, né, alguns em fase de negociação, fase de testes. Bom, mas então talvez terminar e mostrar, né, que isso aqui é um trabalho que começou lá em 1998, com pesquisa fundamental, e a gente teve a sorte de aproveitar uma época na história do Brasil onde que a ciência realmente foi valorizada, e a gente é um resultado, claro, né, quando a gente tem um esforço continuado e sério durante aí 10, 15 anos, o resultado aparece. Bom, então acho que eu vou parar por aqui. Muito obrigado, falei demais. Ok, muito obrigado, então, Marcos. Eu proponho a todos que abram o microfone para aplaudir o palestrante. Obrigado. Nós temos algumas pessoas inscritas para fazer perguntas. Eu vou chamar pela ordem da inscrição. O primeiro a se inscrever é o Sérgio Rezende. O segundo é o Pedro Valadão. O terceiro, Nádia. Bom, esses 3 primeiros. Então, por favor, Sérgio. Marcos, 2 perguntas. Uma sobre... Me ouvindo? Tô. Uma tem 2 camadas de grafeno, e que você disse que é alguém lá de Taiwan que faz. Ele consegue engenheirar isso, ou faz um monte de sistema com 2 camadas e depois busca-se, de alguma forma, por microscopia, etc. e tal, o que tem o ângulo que você quer usar? Essa é a primeira pergunta. A outra é o seguinte: você não falou na Embrapi. Tem havido dificuldade para ter apoio da Embrapi? Tá. Vou começar da Embrapi, então. A Embrapi teve, nós a submetemos 2 vezes, mas não passamos. E uma coisa que na época, que no começo a gente estava concentrado em 2 empresas só, então eles acharam que o nosso leque de empresas estava pequeno. Eu acho que agora a gente vai. Mas os 2 editais que a gente não foi aprovado foi ainda porque consideraram que a gente estava muito focado em 2 empresas só, sendo que a Petrobras que era o grande parceiro, sabe? Mas, bom, quem sabe, vamos tentar de novo. Ô, Sérgio, sobre a sua pergunta, é o seguinte, o grande desafio hoje é exatamente esse, né? É você ter um controle sobre isso. Essas amostras que eu te mostrei, essas eram feitas totalmente ao acaso, né? Então, totalmente ao acaso. Então, você tinha que escolher. Mas depois foram começando a fazer agora método de transferência. Então, você tem uma folha e consegue colocar uma em cima da outra, né? Então, nos bons laboratórios do mundo, eles estão conseguindo com a precisão cada vez maior. Mas, por exemplo, essas do ângulo mágico, muitas vezes a questão já é centésimo de grau.
E aí, eu acho que centésimo de grau é isso mesmo. Aí faz várias e vai lá e mede. Mas, de qualquer forma, pelo que eu entendo hoje, décimo de grau já se faz com transferência, mas muitas vezes o ajuste é muito fino, né? Nesse ângulo mágico, eles têm que fazer várias e testar uma lá que dá certo. Ok, obrigado. Ok, a próxima pergunta é do Pedro Valadão. Oi, Cid. Pedro Carelli, tudo bom? Marcos, Tá bom, Pedro? obrigado pela palestra, parabéns pelo trabalho. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Como não é minha área, como Sérgio, né? Toda a área de neurociência, física e neurociência, então eu queria perguntar mais sobre a questão das aplicações que você mencionou. Primeiro, um esclarecimento. Pelo que eu saiba, o grafeno você vai perdendo as propriedades quando deixa de ser monocamada, né? E aí a gente vê muito sobre interesse de aplicações em carbono, mas eu queria ter um esclarecimento seu se as aplicações para materiais, embalagens, cimento, são sobretudo de nanotubos ou se tem alguma questão de grafeno que mantenham propriedades interessantes. E a segunda é se já está pacificado hoje a questão de segurança para uso para a saúde humana, de começar a colocar nanotubos em materiais com os quais a gente vai ter contato. Obrigado. Tá. Bom, muitas vezes, quando a gente fala assim, nanotubo e grafeno, tem uma diversidade tão grande, né? Por exemplo, nanotubo, você pode ter nanotubo de uma camada, de muitas camadas, eles podem estar agregados, podem não estar, eles podem ter comprimento grande, comprimento pequeno. Então, existe toda uma linha de pesquisa enorme que é a toxicidade desses nanotubos, né? E isso está sendo feito. Então, aí, para cada formulação, para cada aplicação, você tem que fazer esse teste. Então, por isso que nós temos esse setor lá no nosso centro, que é claro que a gente, então, está trabalhando para os produtos que a gente está fazendo ali. Mas a ideia é exatamente, vamos dizer, a análise é customizada também, porque cada material vai ter de um jeito. Com relação ao grafeno, o grafeno e o nanotubo, eles têm, assim, basicamente, 3 tipos de propriedades que são interessantes: eletrônicas, mecânicas e térmicas. Então, você pode, quando você faz uma mistura, você está querendo julgar com essas 3 propriedades, né? Propriedades eletrônicas, como eu mostrei, elas são muito dependentes de ser uma camada, de 2, né? Ou do ângulo e tudo mais. Mas algumas outras propriedades mecânicas não são tão dependentes do número de camadas, nem do tipo de nanotubo, tá? Então, para algumas aplicações, você precisa realmente ter um controle muito bom sobre a amostra, número de camadas, número de paredes, a chamada quiralidade. Para outras, não. Bom, e eu sei que tem várias. Eu não sei, eu não conheço, mas, por exemplo, tem várias aplicações biomédicas. Tem até um colega meu que está trabalhando com os psiquiatras, tentando fazer um antidepressivo lá com nanotubo. Quem sabe? Posso ir. Mas eu não entendo, não. Ok, obrigado. A próxima inscrita é a Nádia. Minha internet está falhando, se não estiver dando para entender, vocês me falam. Mas primeiro eu queria agradecer, foi muito boa a apresentação, Marquinhos, muito clara. E minha pergunta é parecida com a do Sérgio, mas eu fiquei viajando, porque, pelo que eu entendo, esse ângulo, igual tem esse ângulo mágico, muda as propriedades eletrônicas, ele está sempre de uma amostra com um certo ângulo, né? Existe alguma expectativa de você conseguir girar na mesma amostra, poder ter isso, como se tivesse quase um controle de poder girar, ir para uma propriedade eletrônica, depois mudar para uma outra?
com certeza deve ter muita gente querendo fazer isso. Agora, eu não sei, porque eu acho que uma vez que você põe, aí deve ser muito difícil você rodar, né? Porque deve ter teórico e consegue fazer ponta. Mas uma das ideias é essa: você pega pega uma ponta de AFM e tenta. Mas talvez, porque vocês têm que pensar também que tem vários ângulos comensuráveis, né? Pensa que você vai rodando, tem uma hora que a coisa encaixa bem, depois desencaixa, encaixa. Então, não sei se vocês já viram aquele negócio daquela escada do diabo. Já ouviu falar escada do diabo? De Devil Staircase. É que você tem várias. Quando você tem. É como se você passasse por vários números racionais. Quando você vai. Né? Você tem uma. Tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante. Inclusive, eu não falei aqui, mas também tem ângulo que você tem fase. Tem quase cristal, quase cristalina também, sabe? Então, olha que interessante. E agora, isso é do grafeno. Então, tem todo um estudo. Hoje, o povo está rodando outras amostras, né? MOS2. Então, tem toda essa né? Porque, basicamente, é o seguinte: é uma física que você tira simplesmente rodando uma folha em relação à outra. Ok. Mas o desafio é experimental, né? Claro. A próxima pergunta é do Maurício Coutinho. Tudo bem aí, Pimentão? Tudo bom, Maurício? Muito boa a palestra. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta geral. Eu tenho uma pequena experiência até com o pessoal de Minas, a Eli Moraes e o Ronaldo Batista, que foi aluno do Hélio Chachan, que é de Ouro Preto. Mas a Elisandra fez um mestrado aqui conosco e depois foi para Márcia Barbosa fazer uma continuidade no Rio Grande do Sul. É o caso de tunelamento. Nós estudamos tunelamento com 4 camadas de nitrato de boro, que é o primo, quando é tudo grafeno. Né? Então, esse tunelamento evidenciou um comportamento de diodo, junção tipo PN. Então, eu queria perguntar o que é que essas coisas de estar fiozinhos e fazer tunelamento quântico, no caso do grafeno, e no caso que você tem interesse, o que é que isso complementa os casos de espalhamento Raman, etc. Tem que pensar qual que seria o efeito no espalhamento Raman, né? O caso é o seguinte: tem aquele processo, esse processo Raman, que é esse processo chamado dupla ressonância, e o processo intervalo, que a gente consegue, como se a gente conseguisse mapear mesmo a estrutura eletrônica. A gente consegue, mudando a linha do laser, a gente consegue, então, acessar diferentes estados eletrônicos aí. Nós fizemos um trabalho desse há um tempo atrás em 2 e 3 camadas, onde você estuda aqueles parâmetros de Hopin, né? Eu não sei se tem a ver com aqueles parâmetros de Hopin de elétron, de tunelamento que você está falando. Mas, Maurício, Hein? No nosso caso, a gente segue exatamente, tinha a estrutura de estados que já tinha sido calculada pelo pessoal lá de Minas, numa tese, numa iniciação científica dela, de Elisane. Então, nós fizemos tunelamento, né? Fios, e você tunelava no material onde uma superfície, como ele é o nitrato de boro, uma superfície era de N e a outra do boro. Então, as superfícies eram inequivalentes. Então, você, quando tunelava, tinha que ter um match entre a densidade da entrada e da saída, que a gente observou e fez programa computacional e conferiu não. Tivemos esse resultado do comportamento tipo junção PN. Então, eu estava perguntando se no caso aí do grafeno dopado, ou com mais de uma camada, como foi perguntado para o Carelli aí, no nosso caso, por exemplo, você vai com 4 camadas, as superfícies ficam metadas, né?
Então, essa coisa de empilhar camadas tem que ser bem feitas e bem equilibradas, etc. Então, eu estava perguntando se nesse você tem alguma experiência de tunelamento quântico nesses materiais que você examinou, que podiam complementar o que a gente vai observar exatamente mapeia da densidade de estado, etc. O caso do Rama, né? Só porque eu trabalhei mais com a tunelamento, né, no caso, material muito primo desses daí, né? Então, tem em 2 camadas, Bernal mesmo, você pode fazer um dispositivo onde se aplica, tem um eletrodo de cima e um eletrodo de baixo, você aplica campos em regiões diferentes, você cria uma espécie de uma barreira de potencial, e tem até, eles testaram aquele paradoxo de Klein, né? Que viram, mesmo quando a altura da barreira é infinita, você tem um tunelamento, e isso é uma das predições lá da equação de Dirac. Da relatividade. A teoria da relatividade de Dirac para esse material. É isso mesmo. Ok. Terminou, Maurício? Tá bom. Ok, então tem Tá mais bom. pessoas inscritas aí. O próximo é o Eduardo Padron. Olá, tudo bem, Marcos? Opa, tudo bom, Eduardo? Bom, eu posso responder depois de Eduardo. A minha pergunta é um pouco mais de laboratório, não? Você fala que a obtenção das amostras é em outro lugar, não? E o quê? a obtenção, a fabricação das amostras... Isso. Aí essas amostras chegam no laboratório e são medidas utilizando medidas ópticas. A pergunta é em relação ao ambiente da amostra, não? Ela tem que ficar em um ambiente bem encapsulado, com vácuo, alguma coisa assim, porque ela tem que ser medida a quiralidade, ela tem que ser medida a parte óptica, então ela passa por vários estágios, pelo que eu entendo, não? Então, esse cuidado é que me preocupa, não? Quer dizer, que eu tenho dúvida, como é que é? Tá. O grafeno até que é bastante estável. O grafeno você não precisa tomar muito cuidado, mas outros materiais você tem. Esses 2 que eu mostrei, tanto o grafeno como o MOS2, você pega a amostra, guarda no secador, mas a amostra ela fica boa durante meses, né? Agora, outras amostras não. Tem outros materiais que você tem que manter sempre dentro de um criostato, uma câmara qualquer, e tem outros que são piores ainda, outros, igual o fósforo negro, você tem que encapsular mesmo. Se não encapsular, em poucos segundos ele acaba. A gente tem, por exemplo, aqui em Recife, um problema de umidade alta, não? 70% de umidade, 60%, dependendo assim. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma medida com uma amostra dessas aí, eu teria que fazer ela em um ambiente... Porque imagino que a umidade interfere bastante, não? Não sei. A verdade é que o grafeno até que ele é um material bem resistente a tudo, né? Agora, outros materiais, com certeza, a gente sempre guarda a amostra dentro de secador, dentro daquelas câmaras, para evitar umidade. Acho que... Mas aí também, no Recife, o ar-condicionado que vocês usam aí é muito violento, forte. Não tem umidade nenhuma. Mas, de vez em quando, falta energia. Não, é porque a gente está projetando algumas coisas. A gente está projetando algumas coisas. Não? E para ter uma ideia do que a gente tem que ter cuidado para fazer, para a gente não fazer besteira logo no início, então é importante saber até que ponto a sensibilidade à umidade e essas coisas assim, não? Porque realmente tem materiais que são problemáticos. O que acho que você está preocupado, e com toda razão, toda razão, é uma coisa que é muito difícil
o ser humano compreender. A relatividade, a teoria da relatividade, talvez seja mais... É dificílimo também compreender, mas a mecânica quântica, quando se diz, Anderson sabe disso, quando se diz, uma partícula pode estar aqui, outra aqui, então, ninguém acredita nisso, mas acontece que é um fato. É um fato. É um fato. Então, vamos aceitar isso, porque isso tem uma importância enorme, enorme. Não só na física, obviamente, mas na química também. Na química também. Tem uma importância enorme. Enorme. É preciso compreender que o mundo não é como a gente gostaria que fosse. O mundo não é assim. O mundo não é assim. O mundo não é assim. Então, é preciso compreender e é preciso lutar pela educação nesse país para que os estudantes do segundo grau comecem a compreender isso, comecem a... Não é aceitar, eu não digo aceitar, mas ver que é o que está sendo feito. É o que está sendo feito. É o que está sendo feito. Então, é preciso que os estudantes, as crianças, conheçam um pouco do que acontece no mundo. Não é só dizer assim, olha, a Terra gira em torno do Sol, o Kepler que depois disse, não, não é assim, o Sol gira em torno da Terra e tal, etc. Não é isso. Não é isso. É preciso entender coisas que são aparentemente misteriosas. E isso é importante. Isso é importante dizer para as crianças, para os alunos. São coisas misteriosas, são misteriosas. Mas acontece o seguinte, funciona. Então, se você não acredita nisso, tente explicar. Pronto. Esse é o final da ciência. Da ciência. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós estamos buscando. Não adianta querer dizer, não, isso aqui é uma besteira, isso aqui é uma besteira, isso aqui é isso. Não, não. É preciso pensar. É preciso pensar. É preciso que nós, professores, sejamos incentivadores disso. Oscar, eu estou preocupado porque tem várias pessoas inscritas. Se você puder concentrar aí, reduzir o tempo e fazer a pergunta, seria bom, porque tem algumas pessoas esperando também na fila. Cid, eu não tenho mais pergunta nenhuma a fazer. Ok, muito obrigado, então. Obrigado, Oscar. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. O próximo, Marcos, que está inscrito é o Anderson Gomes. Marcos, tudo bom? Tudo bom, Anderson? Tudo, tô. Você está vendo onde é que eu estou, né? No laboratório. Estava fazendo o quê? Trabalhando com MS2, rapaz. Trabalhando o quê? Com MS2. Ah, é? Aqui, Olha ó. só que legal. E o meu não tem problema de umidade, não, padrão, porque é tudo em suspensão.
Mas, Marcos, o que eu queria perguntar é o seguinte, você tem feito aí alguns trabalhos e todos esses 2D, além do grafeno, a maioria dos estudos tem sido do grupo 6. Grupo 4 e grupo 5 tem muitos metais e semimetais que certamente têm um interesse muito grande e tem menos estudo. Tem menos estudo. Você pode comentar sobre, principalmente essas coisas que você acabou de falar aí hoje sobre esses outros materiais? Bom, temos até, estou começando um pouquinho, temos um trabalho aí no GES, como é que é? GES, e tem vários outros, tem gente... Tem essas famílias aí dos monocalcogenetos também, né? A selva é muito grande. A selva é muito grande. A gente tem trabalhado particularmente com nióbio e zircônio. Tá. O timoneto NBS2 e ZRT2. Esses dois, além do MS2, que permite aí a gente ter feito óptica não linear. Esse é muito interessante. Aí tem um monte de coisa, mas falta muita coisa, principalmente de Raman, desses outros materiais na literatura. O Cristiano está envolvido nisso também. Pois é, eu até com o Cristiano, que a gente fez um trabalho nesse GES. Agora, esses de nióbio são muito interessantes, que tem, inclusive, transições de fase, né? Fases incomensuráveis, tem essas coisas todas. Tá bom, depois a gente fala mais. Legal, vamos fazer isso. Aprendi umas coisas aí daquelas figurinhas que as suas estão bem mais didáticas do que está na literatura. Tá bom. Obrigado. Ainda tem gente inscrita. A próxima é Ângela Maria de Menezes Santos. Ela colocou a pergunta, mas se ela quiser abrir o microfone e falar, talvez fosse melhor. Se não, eu faço a pergunta. Ela abriu. Bom, certo. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem alguma relação quanto ao método de síntese para se obter menores números de folhas de grafeno. Tá bom. Em geral, é o contrário. Quando você cresce por CVD, você cresce uma folha, duas, são poucas. Normalmente é o contrário, você parte do grafite e vai esfoliando grafite, esfoliando, até chegar no menor número de folhas possível. Então, normalmente, quando você quer chegar ao número, 3, 4, 5, é mais fácil partir de cima para baixo que de baixo para cima. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas, entendi. Né, basicamente é o seguinte, na grande maioria das vezes, para fazer o grafeno, é muito melhor você partir do grafite e esfoliar o grafite, porque você consegue em grandes quantidades. Né? E para você misturar, para a maior parte das aplicações, é melhor você partir do grafite e esfoliar. Porque você crescer grafeno por camada, isso, a eficiência é muito baixa. Então, só serve quando você quer fazer dispositivo eletrônico, que você tem que ter um material muito puro e muito cristalino, tá certo? Mas normalmente é o contrário, você parte de cima para baixo. Ok, entendi. Obrigada. Bem, a próxima pergunta é de Sidney Gustavo Denis Feitosa. Ele escreveu também a pergunta, mas se preferir abrir o microfone, eu acho que seria melhor. Professor Marcos, obrigado pela apresentação. Então, assim. Cid? Muito obrigado pela apresentação. Sim, pode falar. Você explicou muito bem o Raman. Eu não tinha entendido até hoje. Muito obrigado pela apresentação. E a minha pergunta está relacionada ao seu último slide, antes do slide da conclusão. O senhor estava explicando sobre o sulfeto de mobilênio, e aí o senhor falou que é muito interessante a interação entre os vales. E eu não sou da área, eu gostaria de entender por que é interessante e o que isso acarreta para o entendimento do material e as aplicações dele. Tá. Talvez o mecanismo que a gente está estudando é o contrário, ele não é bom, né? Porque a questão dos vales é o seguinte,
o fato do elétron pertencer a um vale ou um outro, aqui dá uma outra característica para ele. É como se fosse o vale, como se fosse um pseudo-spin. E é importante, então, quando você quer trabalhar, por exemplo, com spintrônica, você tem um controle sobre o spin do elétron. Aqui, no caso, seria assim, você tem que ter um controle sobre o vale, que é o grande desafio. Como controlar esse vale? Aí usam campos magnéticos, porque para um ficar com energia um pouco mais baixa do que o do outro. E o que a gente está mostrando é exatamente um processo de espalhamento do elétron de um vale para o outro, que é uma coisa como se você estivesse perdendo a coerência, né? Se ele tivesse muito tempo num vale, se ele está passando de um vale para o outro, ele está perdendo a coerência. Então, o nosso trabalho, o que ele mostra é que existe esse processo de espalhamento de elétrons entre vales e que a gente consegue medir isso no laboratório através de um espectro, né? E talvez indo numa coisa que eu não enfatizei muito, mas do ponto de vista prático, a gente consegue, por exemplo, mostrar a diferença de um sistema com gap direto para o gap indireto. Você vê essa transição de gap direto para gap indireto exatamente porque a gente tem um vale a mais para que ocorra esse processo, né? Não sei se eu consegui, não sei se a sua pergunta era essa mesmo, se eu expliquei bem. Sim, o senhor explicou bem, muito obrigado. Tá. Ok, mais alguma pergunta? Não tem ninguém inscrito, mas eu vou fazer uma pergunta. A primeira vez que eu escutei falar nessa espalhamento, a banda 2D, espalhamento de fonos intervale, foi o Bruno Carvalho falando. Eu fiz uma pergunta para ele, ele respondeu e me veio de novo na memória essa pergunta, porque eu não sei a resposta, eu não consigo lembrar a resposta que ele me deu. O que acontece é o seguinte, tem materiais, por exemplo, como o diamante, em que você tem estados ligados de 2 fônons. Então, você poderia ter um processo como esse, em que você teria um Raman não por 2 fônons, mas por um estado ligado de 2 fônons, nesse sistema que você estuda? O Cid só faz pergunta difícil, né? Que isso? A pergunta que você faz, eu só respondo no dia seguinte. Mas é que eu esqueci a resposta. Bom, não sei. O problema do diamante é que para a gente estudar esses estados eletrônicos, a gente tem que ter um laser lá no ultravioleta, né? Porque o gap é muito grande. Né? Mas na década de 70, fazendo for-wave mixing cars, o Mark Levinson viu esse estado ligado de 2 fônons. É mesmo, né? No diamante, Então, a minha pergunta é meio boba. Será que num sistema como esse, nós estamos começando a estudar esses sistemas agora? O Anderson mencionou aí, eu também estou interagindo com ele e com os estudantes. Então, a pergunta é meio fora do contexto, mas será que existe também esses estados ligados de 2 fônons nesses materiais 2D? Cid, eu preciso que você me mande mais. Vamos conversar mais, você mandar mais referência, porque eu não... Ok. Não sei não, viu? Tem que pensar sobre isso. Bom, eu quero dizer que a apresentação foi muito boa. Obrigado. Eu, como coordenador, e estou vendo a Nádia balançando lá a cabeça também, eu acho que nós concordamos que foi uma das boas palestras desse semestre. Então, e quero, então, lhe agradecer. Eu que mais uma vez aí pela apresentação. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Olha, o Anderson está lá trabalhando com 2 estudantes, o Manuel e com a Jéssica. Agora, ele mesmo não está com máscara, não, né? Ah, puxa vida. Bom, mas então, Marcos, muito obrigado, então, pela apresentação. Vocês, pelo convite. Até uma próxima vez. Quero encontrar vocês em breve aí. Viu, Oscar? Tocar um violão aí. Ok. Abraço. Bom, obrigado. Um abraço, então. Até a próxima semana, então. Tá legal. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.